Muito bem, parte 2 desse módulo. Falamos antes sobre advocacia empreendedora e empreendedorismo jurídico. Agora nós precisamos começar a entender a questão que nós discutimos lá na aula inaugural sobre mentalidade. Para a gente começar a entender melhor a questão da mentalidade da advocacia empreendedora, nós precisamos tratar sobre a profissionalização da advocacia. Poxa, Elaine, mas a minha advocacia é profissional. É, tudo bem. Mas muitas vezes nós acreditamos no profissionalismo da nossa advocacia, com base daquilo que nós aprendemos na faculdade de Direito. E o que a faculdade de Direito nos ensinou? A estudar civil, processo civil, penal, processo penal, trabalho, processo de trabalho, tributário, administrativo, ambiental. Um monte de legislação, um monte de disciplina jurídica. Nós não encaramos a profissionalização da advocacia com ferramentas de gestão, com planejamento a longo prazo, com precificação dos nossos honorários. Por quê? Porque a faculdade realmente não nos mostrou isso. A faculdade nos foi mostrando que o correto era estudarmos legislação, termos muitas disciplinas jurídicas e, com isso, nos tornarmos expertises em uma determinada matéria. Está errado? Não, mas não está completamente certo. Entendeu a diferença? Quando eu falo de profissionalização da advocacia, é entender que tudo que é relacionado ao meu trabalho profissional, ele repercute em todas as áreas da minha vida. Na minha vida pessoal, na minha vida familiar, na minha vida amorosa e até mesmo na minha vida social. Então, quando você deixa de pensar sobre a profissionalização da sua advocacia, você tem que começar a imaginar, será que você não está fugindo de algo da sua advocacia? Será que você não está se subestimando e aceitando algo menor do que você poderia ter? Na primeira aula, o que eu te falei? Pare e pense. O que você gosta na sua advocacia hoje? Esquece o que passou e esquece o que vai para frente. Hoje, o que você gosta na sua advocacia? Hoje eu peço para que você faça uma nova reflexão. Hoje, o que você encara como realmente, estritamente profissional no exercício da sua atividade? Pausa o vídeo e reflete um pouquinho. Pausou, né? Espero que sim. Muitas vezes, quando que você deixa de pensar profissionalmente na sua advocacia? Quando você tem medo de cobrar honorários justos, seja por uma consulta jurídica, seja no valor de um trabalho. Quando você não consegue receber os honorários depois do trabalho realizado, talvez porque o seu cliente é inadimplente, talvez também porque você não tomou os cuidados devidos, tanto em contrato quanto na forma de cobrança para receber os valores dos seus honorários. Quando o cliente não te leva a sério e tenta burlar estratégia ou tenta fazer algo, muitas vezes até ilegal, diferente da orientação que você tenha dado. Quando você não tem previsão financeira para os próximos meses, você não sabe com quanto dinheiro você pode contar. Isso é uma forma de você não estar encarando a sua advocacia de forma profissional. Entendeu? É errado? Não, mas pode ser melhor. Então, a advocacia empreendedora e tudo que nós vamos falar nesse curso sobre a advocacia estratégica é para que você reflita sobre esses pontos de diferenciação e profissionalização para que você se torne uma profissional de alto destaque no mercado e alta performance. Muito bem. Então, o que nós vemos com isso? A desvalorização da advocacia, ela começa conosco. Né? Quando você deixa de cobrar e você entrega gratuitamente o seu conhecimento.
Por que alguns advogados conseguem redigir uma notificação em meia hora, 1 hora, e outros vão gastar, né, vão utilizar o dia todo para escrever o mesmo tipo de conteúdo? Porque um é mais experiente que o outro. Um já sabe mais o que quer alcançar. Então, o que acontece? Tudo que nós temos dentro da nossa linda cabecinha em relação ao conhecimento jurídico, ele é fruto de muito estudo. Estudo, aula, livros lidos, prática, muito dedinho gasto em teclado. E isso tem um preço. A sua experiência tem um preço. O seu conhecimento jurídico tem um preço. E esse preço merece ser cobrado. Então, a primeira coisa que você vai começar a pensar em relação a profissionalismo, né, a profissionalização da sua advocacia, primeiro, é valorização da sua advocacia e do seu conhecimento jurídico, tá? Segunda opção. Segunda, construção da sua mentalidade. Você já começou a se valorizar. Ótimo. Onde você quer chegar? Se você não compreender o quanto você quer crescer em relação à sua advocacia, ao seu escritório, à sua forma de atuação, é a historinha da Alice no País das Maravilhas, qualquer caminho serve. Então, o segundo ponto que você tem que encarar para a profissionalização da sua advocacia é autoconhecimento futuro, para o futuro ou com o futuro. Quais são as metas que você deseja alcançar? Coloca no papel, ter um rendimento de X, um rendimento livre de X por mês. Ter uma equipe de pelo menos tantos advogados. Ter uma equipe de estagiário, ter uma assistente pessoal, ter uma secretária trilíngue. Tudo de acordo com aquilo que você precisa, tá? Então, primeiro, valorização. Segundo, autoconhecimento em relação às suas metas. Estipule aquilo que você quer para o seu futuro. Tá entendendo? Tá gostando? Faz uma gentileza. Clica aqui embaixo, coloca curtir e compartilhe todos esses vídeos que estão sendo gratuitos com o máximo de pessoas conhecidas que sejam do ramo jurídico. Tá? Quanto mais profissionais de direito nós tivermos com esse tipo de mentalidade de valorização da advocacia, organização e profissionalização, isso será uma repercussão maravilhosa para todo mundo, para mim, para você e para todos os seus colegas, tá? Visto isso, você já tem duas mentalidades para pensar. Outra questão que nós temos que tratar dentro da profissionalização da advocacia são dados. Eu sempre falo, e parece uma brincadeira, mas hoje em dia isso se tornou uma realidade muito maior do que nós podemos imaginar. Dados valem mais do que dinheiro. Porque com dados nós praticamente fabricamos dinheiro, né? Toda a nossa renda, ela advém de dados. E quanto mais refinados forem esses dados, melhores. Maior riqueza, maior rentabilidade, inclusive. Brincadeiras à parte, mas eu falo isso há muitos anos. E hoje em dia, nós temos a alta de placas de vídeo, por exemplo, por causa de mineração de dados na internet. Então, dados é algo que muitas vezes nós não usamos dentro da advocacia. Por exemplo, um dado muito importante e extremamente relevante que você deve compreender dentro da sua advocacia. De onde vêm os seus clientes? Como que o seu cliente chega até você? É porque você é advogado de um sindicato? Porque você recebe indicações? E essa indicação vem de onde? Quem está te indicando? Ah, meus clientes. Qual cliente? Eu tenho um monte de cliente. Muitos me indicam, mas alguns me indicam mais do que os outros.
Então, o primeiro dado relevante que você precisa é de onde vêm os seus clientes. Segundo dado relevante, NPS. NPS é uma pesquisa que você faz em relação ao atendimento que você presta ao seu cliente. Por exemplo, o NPS do escritório é superior a 9,5, de 0 a 10. Né? Então, demonstra que nós temos uma grande qualidade reconhecida pelo nosso cliente. NPS, gente, são 4 perguntinhas, onde o cliente responde de 0 a 10. Você já deve ter respondido isso e às vezes nem sabe. De 0 a 10, quanto você nos recomendaria? De 0 a 10, quanto você valoriza o nosso trabalho? De 0 a 10, quanto você concorda com o serviço que é prestado, a forma como o serviço é prestado a você? De 0 a 10, quanto satisfeito você está da forma como prestamos o serviço a você? E aí você faz uma média simples. Soma, divide pelo número de perguntas. E são poucas perguntas mesmo, porque você quer medir especificamente em relação ao seu atendimento ao cliente. Então, primeiro dado, de onde vem o seu cliente. Segundo dado, NPS, que é uma pesquisa de satisfação do seu cliente. Terceiro dado, finança. Gestão financeira, eu vou falar num outro momento de novo, mas gestão financeira também é muito importante, tá? São dados. Quanto você gasta por mês com o seu escritório? Onde vai o dinheiro do seu escritório? Tá? A partir do momento que você tem dados financeiros, você sabe quanto de renda entra, quanto de dinheiro sai e principalmente onde ele sai, você consegue, em nenhum outro momento, trabalhar com a gestão financeira do seu escritório. Quarto dado muito importante, concorrência. A gente sempre escuta, Elaine, mas o mercado da advocacia está tão saturado. Depende, está saturado para quem? Hoje, nós temos mais de 50% de mulheres inscritas. Dos quadros da OAB, do geralzão, dos quadros da OAB, mais de 50% são mulheres. Primeira vez que nós temos isso na história, né, da OAB. Segundo, nós temos, de acordo com o OAB Nacional, nós temos uma média de um advogado, um profissional de direito, para cada 170 habitantes. Eu não estou falando 170 mil, eu estou falando 170 pessoinhas. Um Elaine para 170 pessoinhas. Você fala, meu Deus, é muito pouco, porque nem todas essas 170 pessoinhas serão meus clientes. Mas não é bem assim. Isso é, se nós fizermos uma conta aritmética simples, tá? O que acontece é, quantos realmente são outros advogados que atuam da mesma forma e no mesmo mercado que eu? Isso é importante você entender, você olhar qual é o seu mercado, porque você vai começar a compreender quantos são os seus concorrentes. Por exemplo, não vou falar sobre advocacia, vou falar sobre advocacia empreendedora. Quantas pessoas realmente falam sobre advocacia empreendedora? Eu conheço algumas, mas pouquíssimas pessoas. Pouquíssimas pessoas. A gente tem um monte de gente falando sobre processo civil, um monte de gente falando sobre direito imobiliário, um monte de gente falando consumidor, mas quantas pessoas estão realmente falando sobre advocacia empreendedora? Estão trazendo matérias sobre gestão, inovação, empreendedorismo, marketing? Não é tanto, tá? Principalmente, quantos são advogados? Isso voou alguma coisa em mim. Isso faz uma diferença para eu entender quem são as pessoas que concorrem falando do mesmo assunto que eu. É importante você olhar, independente do tamanho da sua cidade. Elaine, mas eu estou em Curitiba, eu não sei quantos advogados atuam na mesma área que eu. Simples. Quantos você vê rotineiramente no mesmo tipo de audiência? Claro, se você atua em uma área mais generalista, ficará mais difícil. É difícil você falar quantos são advogados trabalhistas empregados.
Então, o que você vai fazer? Você vai começar a olhar para a sua concorrência, olhando para a sua advocacia e depois para fora. Qual que é a minha área de atuação? A partir do momento que você olhou para a sua área de atuação, você vai procurar os melhores profissionais daquela área na sua região de atuação. Por exemplo, por mais que eu atue... Gente, eu vou ter que fazer uma pausa para coçar algo que está me dando alergia. Foi rápido, vocês nem sabem. Essa é a vantagem da aula gravada. Eu consigo parar um pouco a gravação, atender uma pessoa que ligava insistentemente, né? Dar uma ajeitadinha. Então, o que acontece? Quando você entende qual que é a sua área de atuação, você vai buscar um mercado em que você atua. Por mais que eu particularmente, moro em uma capital, é muito difícil eu fazer uma comparação geográfica com quem está em outra capital. Porque o Brasil é é um país muito plurimo. Eu não tenho como comparar a advocacia de Curitiba e a advocacia de Belém. Ou a advocacia de Curitiba e a advocacia de Porto Alegre. São culturas locais muito díspares. Isso influencia na forma de advogar, e isso influencia também no comportamento do cliente. Por isso é tão importante o que eu te falei na primeira aula. Serão apenas 5 vagas de mentoria, porque eu vou sentar com os meus mentorados e levantar esse tipo de número. Onde você mora? O que você atua? Quem mais atua? E traçar estratégias para que daqui até a Páscoa deste ano, gente, de 2022, a sua advocacia seja o seu presente, o seu renascimento de Páscoa. Te garanto que será completamente diferente. Já vai ter uma boa ideia nessas aulas, mas depois com a mentoria, meu amor, ninguém segura. Ok? Então você vai olhar também para esses concorrentes como dados. Onde ele atua, como ele atua, forma de atendimento, onde está localizado o escritório, como que é a fachada desse escritório. Você tem um ponto em comum, você tem uma conexão em comum com essa pessoa? E você vai começar a levantar informações sobre o seu concorrente, sobre a sua concorrência, tá? Isso se chama benchmarking, tá? Além disso, você vai começar também a levantar um outro dado. Você vai levantar dados relacionados ao tipo de cliente que você mais atua. Porque quando você começa a perceber qual é o tipo de cliente que você mais atua, você começa a estabelecer uma identidade para o seu cliente. Você começa a criar um boneco fantasia do tipo de cliente que está à procura do seu trabalho. Qual que é a idade média, qual que é o tipo de profissão, qual que é o tipo de comportamento que aquele cliente adota. Qual que é a forma de atendimento que ele gosta de receber? Qual que é o tipo de linguagem que você vai usar para prospectar de uma forma mais fácil esse cliente? Ou menos difícil, como eu prefiro dizer. Fácil nunca é, não existe fórmula mágica, mas existe formas de deixar isso menos difícil. Então, veja, o terceiro passo da sua profissionalização na advocacia são dados. Primeiro, a valorização da advocacia. Segundo, o conhecimento das suas metas. Terceiro, dados. E quarto, mas não menos importante, que são gestões. Amada gestão. Às vezes, nós fazemos pequenas gestões no nosso dia a dia e nem percebemos. Quem tem filho poderia dar uma aula sobre gestão. Gestão para separar tudo para dar banho na criança, separar a roupa para vestir essa criança, juntar brinquedo, horário de comida, horário de aula, horário de remédio. A vida é uma constante gestão. E nós não percebemos. Vai ao supermercado fazer compra. Não é muito melhor quando você vai com uma lista
do que você ficar olhando, procurando, será que eu preciso disso? Será que tem? E aí você traz coisa que você não precisa, você esquece coisa que precisa, você muitas vezes, como compra de qualquer jeito, não sabe os preços dos produtos e com isso impacta diretamente no quanto você gasta. Tempo que você perde, tempo é dinheiro. Então, gestão da advocacia, ela é também um braço de como você deve profissionalizar. Por exemplo, no escritório nós só contratamos, sempre foi assim. Nós contratamos estagiários nós não contratamos diretamente, nós sempre contratamos através de órgãos, como por exemplo, CA. Tá? Por quê? Porque eles nos ajudam a gerir o contrato do escritório, garantimos uma maior transparência na contratação e temos um caderninho de regras para os estagiários. Todos os advogados que fazem parte, ou mesmo aqueles que têm parceria com o escritório, nós estamos todos alinhados com os mesmos valores corporativos. Eu não estou falando em valor financeiro, estou falando em valores corporativos, como, por exemplo, não entregar conhecimento de graça. Todos, mesmo quando eu recomendo um cliente para outro profissional, ele vai seguir as mesmas premissas que o meu escritório tem. Cobrar a consulta, dar um atendimento acima da média. Nós realmente acreditamos e prezamos pela experiência do cliente dentro do escritório e os nossos parceiros também. O valor entregue ao cliente é melhor, então nós temos um alinhamento também em relação às nossas parcerias. Gestão financeira é o controle real. Agora há pouco me mandaram, eu recebi um e-mail da contabilidade perguntando alguma coisa sobre extrato. Automático, entrei no banco, PJ, extrato, manda, muito rápido, eu não perdi nem 5 minutos, 3 minutos fazendo isso, porque todas as entradas de dinheiro do escritório, elas são feitas exclusivamente por conta PJ. Pagamentos relacionados ao escritório são feitos todos por conta PJ. O pagamento de prolabore é feito da PJ para a PF. Bem tranquilo, tá? Então, quando você tem certa gestão, você otimiza desde as suas atividades mais básicas até a sua produção jurídica. Então, essas gestões, ela vai inclusive impactar na sua produção jurídica quando você está cumprindo o prazo. Porque você geriu a sua organização. Você criou, muitas vezes, através de uma gestão de conhecimento, formas de performar, de melhorar a performance da sua produção jurídica. Por exemplo, eu já falei várias vezes, eu trabalho com advocacia corporativa, né? E sou muito boa e tenho uma grande expertise em direito preventivo e em contratos. Então, eu não sento simplesmente e vou fazer um contrato, por mais simples que ele seja, como um contrato de locação. Ah, é simples, é rápido. Eu não sento e começo a redigir um contrato de locação. Eu vou verificar, teve alguma mudança na legislação? Não, não teve. Ok, já é um grande passo. Quais são os problemas atuais que têm advindo em relação aos contratos de locação? IGPM. A alta do IGPM causou muita discussão jurisprudencial, nananã. Então, o que eu tenho que tomar cuidado? Que o contrato não se torne, não tenha uma característica de onerosidade excessiva. Depois, visto isso, reunião com o meu cliente. O que você quer com esse contrato? Ah, Helena, é que eu vou alugar um novo local para a empresa de tanto e vou fazer um acordo com o proprietário de pagar 12 meses adiantado para ter desconto. Opa, essa informação me é muito valiosa. O que mais? E aí eu tiro todas as informações. Quando eu sento para redigir o contrato, eu já tenho todas as informações que eu preciso. Muitas vezes usando ferramentas para melhorar essa performance, como, por exemplo, enviando briefing para o meu cliente através do Google Drive ou até mesmo de um Google Form, para que ele já preencha. Eu não vou digitar novamente muita coisa que ele me falou. Não, eu deixo que ele escreva. Tá? Isso é gestão. Isso acaba sendo até mesmo uma valorização do seu tempo enquanto advogado. Certo? Então, vimos 4 pontos para que você observe, e nós falaremos
sobre eles o tempo todo, em todas as aulas, mas respeitando sempre esse período de até 25 minutos. Até a próxima aula e eu tenho certeza que você adorará o assunto. Tá sendo bem prático e bem rápido, né? Que bom. Coloca um gostei aqui embaixo e compartilhe com o maior número possível de pessoas. Muito obrigada.